por exemplo, no mundo que está numa crise imensa, de modelos econômicos, etc., você tem que encontrar bodes expiatórios. Você tem que encontrar fantoches em que você projete a causa daquilo que está nos acontecendo. Na Europa, esses bodes expiatórios, porque algumas questões lá da Europa de direitos civis e direitos humanos já estão bem mais resolvidos do que aqui, esses bodes expiatórios acabaram sendo os imigrantes, os muçulmanos. Aqui no Brasil, esses bodes expiatórios têm um cunho moralista tremendo. Quem são os bodes expiatórios de Deus não estar abençoando o Brasil? Do Brasil não ser um país próspero? Os pecadores. Quem são os pecadores? Moralisticamente falando. Homossexuais, porque aí eles resgatam, né? O relato de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu com Sodoma e Gomorra, e o Brasil será destruído. Quem está promovendo a destruição do Brasil? Ou quem está abrindo, ou vulnerabilizando, vulnerabilizando o Brasil a ser amaldiçoado por Deus? Os homossexuais, as feministas, os transgêneros. Então aí você entende porque que aqui no Brasil essa pauta moralista do governo é tão cara. É porque ela parasita no mundo religioso, porque o mundo religioso realmente vê, e aí tem uma outra teologia por detrás, que é a teologia agostiniana, luterana, do pecado original. Então, aí você entende, você vai fazendo as amarras. Quer dizer, o que é o pecado original? É que a humanidade tem um defeito de nascimento. Você, Bruno, já nasceu com o pecado de Adão, com a culpa de Adão e com as consequências do pecado de Adão. Você, Bruno. Então você é pecador, culpado, e você encarna as consequências do pecado de Adão. E o Adão histórico, o Adão sujeito real da história que existiu. Então, aí você faz a amarra. Quem são os homossexuais? Os homossexuais são os descendentes de Adão, que, devido a esse defeito de fabricação original, tem uma perversão constitucional. Então, nós podemos convertê-los, nós podemos curá-los, e eles, se não forem curados e não forem convertidos ou não forem exterminados, eles são a brecha, eles são a fissura pela qual passa a maldição de Deus para o país. Então, é isso. Então, nós temos que acabar. O kit gay teve tanta força no mundo evangélico por causa dessa teologia. Teve essa teologia aí por detrás. É mais que preconceito, né? Tem uma história. Muito mais do que preconceito. E aí vem com essas frasezinhas de efeito do tipo: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E a pessoa assim... Ela tem que ser acolhida, né? Ela tem que ser acolhida para ser transformada. Para ser transformada. E o Brasil vai ser transformado não é com políticas econômicas justas, com políticas de inclusão dos povos indígenas e de preservação e de uma preocupação social. O Brasil vai ser reformado, e vai ser transformado, e vai ser resgatado quando a gente resgatar todas as cartilhas e livros de educação sexual das escolas, e a gente resolver o problema do feminismo, e a gente transformar e permitir que psicólogos transformem e curem gays da sua gaysice, porque isso aí é que está promovendo a maldição do Brasil. Isso está sendo dito agora de maneira bem clara, né? Isso estava um pouco... Mas sempre existiu. Isso sempre existiu. É que agora a gente vê isso no ministério, né? A gente não está vendo isso só no púlpito mais, no altar.